importante. O líder do Partido Liberal, PL, na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, acaba de protocolar o requerimento de urgência sobre o projeto de lei de anistia aos condenados e processados e investigados, nem todos foram condenados, pelos atos de 8 de janeiro. Atenção, notícia importante. O texto recebeu o apoio, agora já está lá, protocolado, certo? Já estão lá expostos o apoio de 264 deputados. Mas dois signatários, dois deputados que assinaram, foram considerados inválidos pela Câmara. Para que o requerimento fosse protocolado, eram necessárias 257. Então, sobrou. Tinha 266, caíram 264, bastava 257. Por que 257? Porque 257 é a metade de 514. E nós temos 513 deputados federais. Então, meu querido Coronel Sérgio Marques, o regimento interno da Câmara dos Deputados, isso é informação. O regimento interno da Câmara dos Deputados dá ao presidente da Casa o poder de distribuir para a Comissão de Constituição e Justiça ou não, de pautar para o plenário ou não. Então, o fato do requerimento de urgência ter sido protocolado cria uma pressão enorme sobre Hugo Mota. Ele foi eleito pelos seus pares. E dizem aí as más línguas que ele está tremendo feito vara verde, está tremendo na bombacha. Eu pergunto a você, até quando Hugo Mota resistirá? O medo será mais forte do que a pressão? Sérgio Marcos. Eu vou ser positivo. Vou tentar ser positivo. Ele vai pautar para o plenário diretamente, mesmo porque tem a maioria simples já aprovado. Eu tenho certeza que esse projeto vai avançar e finalmente será feita a justiça com muitas pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas que estão presas preventivamente há 2 anos sem julgamento. Então, isso aqui vai, acredito eu, que lavar a alma do brasileiro. Lembrando, mais uma vez, que em 1979 nós tivemos, em agosto de 79, uma grande anistia para o período anterior. E muitos que cometeram crimes terríveis naquele período histórico, como roubos a bancos, homicídios, sequestros de aeronaves, sequestros de embaixadores como americano, suíço, alemão, japonês, atentados a bomba. Seus colegas, o sargento Mário Cosel Filho e o Alberto Mendes Júnior, também que foram mortos. Foram mortos. Foram, na realidade, 119 mortos pela extrema esquerda brasileira. Isso, infelizmente, ninguém fala, isso foi colocado a escanteio da história brasileira e nenhum deles, dos mortos, nenhum dos familiares recebeu qualquer tipo de indenização. Então, só para ter uma ideia, Alberto Mendes Júnior, tenente Alberto Mendes Júnior, da Polícia Militar, 1970, foi morto a coronhadas no Vale do Ribeira, aqui no sul do estado de Marighella, né? Por Marighella e os companheiros dele. E todos esses companheiros receberam indenizações milionárias, as famílias, né? E o Alberto Mendes Júnior, na realidade, nenhum dos 119 mortos pela extrema esquerda brasileira não recebeu nada. Muitos casos, por exemplo, de policiais militares aqui em São Paulo que foram mortos por cidadãos que estavam na extrema esquerda, muitos ainda vivos na política brasileira, que recebem indenizações, e os familiares daqueles policiais militares que morreram não tiveram nenhum tipo de apoio estatal. Doutora Priscila Silveira, protocolado, já tem mais da metade dos deputados que querem. O presidente vai pautar? Será que se vai buscar uma saída política para isso? É correto anistiar pessoas que praticaram atos de violência? Tem muita gente que diz que não. Tem muita gente que diz que é.
seria correto, em razão das penas não estarem obedecendo os critérios legais para sua fixação? Ou seja, 14 anos para um dano qualificado, sem provas de envolvimento em atos de terrorismo? Qual a sua avaliação? Afinal de contas, você, que é o retrato da ponderação, como se coloca no meio deste tiroteio político, jurídico e ideológico? Capês, primeiro que a gente vê que o Hugo Motta está sob uma pressão gigantesca. Por quê? Porque pelo lado da direita a gente observa que a construção feita para que ele assumisse essa presidência, né, foi no sentido de colocá-lo lá, e essa tratativa foi feita tanto com os partidos de direita quanto também com os partidos de centro-esquerda, razão pela qual ele está sem saída. Agora, eu acho que diante dessa pressão ele tenta, né, uma composição também com o STF, não sei se com relação às penas, né, a questão da individualização e retirando, a grosso modo, o perdão. Porém, você me perguntou se é possível dar o perdão a estes crimes. Aí a questão é bem longa, né, Capês? Assim, falando bem de forma simplificada, existem posicionamentos, principalmente de alguns ministros, né, que andaram falando com a imprensa sem colocar nomes, de que já teria a maioria formada para vedar essa possibilidade de perdão, tendo em vista que lá na Constituição alguns crimes que são colocados por grupos armados, né, dentro do Estado Democrático de Direito, eles seriam imprescritíveis, ou seja, o Estado pode punir a qualquer tempo, mas eles também seriam, Capês, inafiançáveis. O que é isso? Não posso mexer no bolso para poder soltar. E aí, fazendo uma correlação, né, esse ministro, quando ele fala, ele diz o seguinte: se eles são inafiançáveis e não cabe graça, não cabe anistia, eles seriam similares a um terrorismo. Então, é possível que a briga não vai acabar aqui. Essa PL, né, quer dizer, esse projeto de lei pode até passar, até acredito que eventualmente possa fazê-lo, mas vai ter depois um próximo embate, que vai ser com o STF. O STF vai, de alguma forma, trabalhar para trazer a inconstitucionalidade desse projeto frente às disposições constitucionais da nossa Carta Magna mesmo. Doutora Thaís Cremasco, eu tive a impressão que a vi, posso estar enganado, na frente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não sei, gritando: sem anistia! Sem! É verdade ou não? Queria te ouvir. É verdade, é verdade. É sem anistia. O STF tem o papel, né, de impedir essa aberração, né, jurídica e política. Nós falamos tanto, né, sobre a punição, a importante punição. A democracia precisa de memória. A democracia precisa de memória para que as histórias não sejam contadas de uma forma diferente, né? Para que não se faça um malabarismo para contar a história como se, na verdade, o problema do Brasil não foi a ditadura, mas sim uma esquerda revolucionária e matadora. Então, assim, democracia precisa de história, a nossa história se faz com justiça e é necessário que aqueles que tentaram atentar contra o Estado Democrático de Direito sejam severamente punidos com as penas da lei. É só isso. Não é nada muito complexo, não é nenhum malabarismo. É que quem faça o que fez, né, que tente de alguma forma destruir o Estado Democrático de Direito, pague, né? Não fique, mas era só um batom, mas era uma brincadeira de criança. Só foi uma brincadeira de criança porque, como você bem disse, são ruins de organização, né, não sabem se organizar, são fanfarrões, né? Então, só por isso, por incapacidade, por serem pessoas incapazes e desorganizadas, mas que tentaram destruir o Estado Democrático de Direito, sim, tentaram, não fizeram por incompetência e não por falta de vontade. 2017, mas, Ricardo Rous, se são fanfarrões e não sabem organizar, então não teve uma tentativa real, concreta, adequada, eficaz. Porque eu pergunto a você, de fato a Constituição diz, a Constituição é clara no artigo 5º, inciso 42, o terrorismo é insuscetível de anistia, a lei considerará insuscetíveis de anistia os atos de terrorismo. Então existe aí uma saída. Agora, eu pergunto a você, é correto atribuir terrorismo sem que haja provas, prova de WhatsApp, prova de e-mail, prova testemunhal, de que tem gente que foi lá protestar. Tem gente que foi lá se manifestar. Nem todo mundo sabia que aquilo ali era parte de uma estratégia na cabeça doentia
de quem organizou. Se tem alguém que financiou, que organizou, não há dúvida que ali você pode discutir a questão. Mesmo assim, tem o crime de tentativa inadequada, né? Quando jamais a ação poderá levar à violação do bem jurídico. Eu queria ouvir você. Anistia, protocolada anistia. Hugo Mota vai pautar ou não vai? O Congresso vai aprovar ou não vai? A Câmara vai aprovar ou não vai? E o Senado vai dar para trás? Capês, Hugo Mota tem que pautar. Primeiro porque ele está lá representando seus pares, foi eleito pelos outros deputados e mais da metade dos parlamentares já assinaram o pedido e já foi protocolado pelo deputado Sóstenes. Hugo Mota tem que pautar e a sociedade tem que pressionar o presidente da Câmara dos Deputados a pautar direto no plenário e, se pautar, será aprovado, porque é uma vontade da população, de uma grande parcela da população que tem que se manifestado livremente, inclusive nas ruas, sem mortadela, sem organização, livremente, pedindo a anistia para esses crimes que, nossa senhora, era quem a organização? O vendedor de picolé? Era o cara do algodão doce? Eram os cabeças desse negócio? O cara que estava vendendo? Gente, quem olha as imagens vê que não passou de um vandalismo, uma narrativa pura e simples que já deixou há mais de 2 anos centenas de pessoas na cadeia, que proporcionou a morte do Clezão. Morreu. Acabou. Nós precisamos sim pautar a anistia e é no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, a legitimidade de pautar e se aprovar esse projeto de emenda à Constituição. Porque não tem esse papo de depois discutir. Vai provavelmente cair no Supremo, mas não é inconstitucional. A Constituição brasileira é clara no artigo 60. Tem 4 pontos ali que são as chamadas cláusulas pétreas que não caberia um projeto de emenda à Constituição e a anistia não está nele. É uma extensão interpretativa, estão esticando o tecido do Estado Democrático de Direito até ele rasgar, porque não tem espaço para inconstitucionalidade no projeto de emenda à Constituição que está sendo discutido legitimamente no Congresso Nacional. E sim, Hugo Mota tem que pautar e o Congresso deve aprovar. Sérgio Marques, o Ricardo Rosso colocou bem. Se for uma proposta de emenda constitucional, ela teria o mesmo nível hierárquico do artigo 5º, inciso 42. E o que é cláusula? O que é cláusula pétrea? São matérias que não podem ser alteradas por emenda constitucional, né? Como dizia o professor, o professor Cássio Juvenal Faria, é um núcleo constitucional intangível, né? Quer dizer, é uma limitação expressa ao poder de revisão e reforma. Não cabe, não pode sair. E, claro, a anistia não afeta direito individual, pelo contrário, está promovendo o esquecimento jurídico de um fato. Pergunta você, número 1, como PEC você acha que daria? E aí a pergunta política. Eu presidi a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o 2º maior parlamento da América Latina. Nós tínhamos ali uma maioria massacrante. Tinha 75 deputados eram nossos. Um presidente não segura quando tem 20%, 25% de parlamentar protestando. O presidente não segura um projeto de lei. Imagine mais da metade. Derrubam ele. Eu quero te ouvir. Então, existem essas 2 possibilidades. Tanto a PEC, que seria uma emenda à Constituição, quanto a PL, o projeto de lei. Evidentemente que a PEC ela é muito mais robusta legalmente, juridicamente, né, para poder fazer qualquer tipo de alteração. E resistir mais aos encantos do STF. Porque, infelizmente, o STF tem, né, os ministros do STF têm vazado isso para a imprensa, dizendo que, se aprovado, caso a anistia seja aprovada, ela será considerada inconstitucional. A pergunta que se faz é, não teríamos uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo? E quais são as consequências de interferências do Poder Judiciário em relação ao Poder Legislativo? Vamos esquentar um pouco esse debate. Eu quero ouvir a Thaís Cremasco com o comentário de Ricardo Rosso. Vamos dar uma esquentada. Thaís Cremasco, você acha que um parlamentar que vota pela anistia é a favor ou contra a democracia? E eu quero o comentário do meu querido Ricardo Rosso, porque eu vim aqui para desunir, para jogar irmão contra irmã, para provocar o debate, para criar briga, para criar instabilidade. Essa é minha função.
Portanto, briguem, crianças, à vontade. Quero ouvir você, doutora Thaís. Quem vota a favor da anistia é contra o Estado Democrático de Direito. E eu tenho uma provocação que eu preciso que as pessoas tenham coragem de fazer. Reassistam as cenas, né, do que o Ricardo chama de... Do que você chamou? Vandalismo. Vandalismo. E troquem as camisetas da CBF por camisetas vermelhas ou pretas, tanto faz. Troquem a cor das pessoas e coloquem pessoas pretas no lugar da branquitude, destruindo o patrimônio cultural, destruindo o Estado Democrático. Troca, faz esse teste e daí você me responde se isso é vandalismo ou se isso é, na verdade, destruição do meu patrimônio, do seu patrimônio. Então, assim, a resposta é muito clara. Quem é a favor da anistia não é patriota, não está a favor do Estado Democrático de Direito. Ricardo Rosso. Simples, você não precisa fazer esse exercício não, só você procurar no Google 2017, quando o Movimento do Sem Terra e vários grupos organizados pagos com o nosso dinheiro foram para lá fazer democracia, destruindo o patrimônio público. Quantos estão presos? Quantos ficaram 2 anos de cadeia? Quantos morreram na prisão, como foi o caso do Clezão? Aí, a querida Thaís não quer 2 pesos e 2 medidas. Aí ela não quer democracia. Thaís, eu vou... Aí ela quer tender para um lado. Thaís, você vai ter a sua réplica, mas eu preciso ouvir os outros 2. E aí você vai fazer a sua réplica. Coronel Sérgio Marques e depois nossa querida Priscila Silveira. Sérgio Marques, olha, a fala da Thaís foi forte, hein? Eu gosto que ela é uma mulher forte, de personalidade. Eu quero ouvir você. Vai afinar ou vai responder? Na realidade é uma técnica, a Thaís ela se utiliza muito da técnica da esquerda, né? Brancos e negros, pobres e ricos, camisas vermelhas, camisas amarelas. Nós contra eles. Nós contra eles. Essa história eu já ouvi em algum lugar. Mas só para nós fazermos uma lembrança da anistia de agosto de 1979, vamos falar de alguns nomes anistiados naquele período histórico. Vamos lá. José Genuíno, José Dirceu, José Serra, Dilma Rousseff, dentre outros vários nomes, todos eles, inclusive, contra a anistia. Os anistiados de 79, que pegaram em armas, que roubaram bancos, que praticaram homicídios, que praticaram sequestros, que colocaram bombas, eles são contra, cada um dentro da sua proporção, dentro dos movimentos revolucionários ali existentes naquele período histórico, eles são contra a anistia. Anistia, não. Priscila Silveira. Eu entendi o lado da Thaís. Você vai me chamar de PSDB. Eu sei, ele vai total me chamar. PSDB. Espera um pouco. Mas é importante, porque em médios virtu. Você ouviu daqui, o coronel já cutucou meu amigo Zé Serra, eu fiquei quieto, tá tudo certo, não tem problema. Mas você tá aqui para fazer essa ponderação. Sim, Queria te ouvir. O que eu quero falar... Não importa se a gente troca as camisas, coloquemos aí determinadas pessoas, troquemos a camisa, não importa se a gente entende que foi feita a anistia, né, em 1980, como aqui o coronel colocou. O fato é que a anistia compete ao Congresso Nacional. Não adianta, é de competência do Congresso. Claro que o STF, dentro do guardião, né, da Carta Magna, ele pode, eventualmente, fazer esse controle. Mas se compete ao Congresso e hoje a maioria do Congresso é voltada para essa pauta, passando, a gente não teria, em regra, como discutir esse perdão, já que a anistia é um perdão dado pelo Estado. E é colocado isso na nossa Constituição Federal. Agora, o que nos caberia aqui, né, é brigar, como eu estou vendo que meus colegas estão brigando, e obviamente de forma muito fundamentada, é se foi ou não foi crime contra o Estado Democrático de Direito, se é ou não considerado um terrorismo, se é uma cláusula pétrea, porque daí a discussão ficaria para o Supremo Tribunal Federal, mas é do Poder Legislativo e eles vão fazer força, sim, para que esse projeto de lei passe e seja aprovado. Capês? Muito bem. Coronel, eu vou dar a palavra a todos, só para lembrar o seguinte, porque eu falo o seguinte, aqui tem que passar informação para o público, né? A gente debate em cima de fatos, mas passa informação. A Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 42, diz que são insuscetíveis de anistia os crimes definidos como hediondos. Estes crimes que estão sendo denunciados pelo Procurador-Geral da República não estão definidos como hediondos.
A tortura também não são tortura. O tráfico de drogas também não é tráfico de drogas. E o terrorismo. Então, entraria talvez pelo terrorismo. Então, vamos ver o que diz a lei 13.260, de 10 de março de 2016. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, pela seguinte motivação. São atos motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Se não tem esta motivação, não é terrorismo. É uma lei da época do governo Dilma Rousseff, tá certo? Definiu como terrorismo. Então, os atos, por incrível que pareça, que deveriam ter sido definidos como terrorismo, não são. E não cabe analogia em prejuízo do réu. Então, acho que a posição de invalidação da anistia fica também prejudicada em razão disso. Ricardo Rous, mas será que a questão é jurídica? Não, não é. Esse é o ponto. A questão é estritamente política. E aí, na justiça, vai se estendendo, se interpretando ao bel prazer dos interesses partidários, dos interesses ideológicos, e é aí que nós estamos rasgando o tecido do Estado Democrático de Direito. Nós estamos jogando a Constituição no lixo. Infelizmente, a Constituição é clara. Compete ao Congresso Nacional alteração de PEC, exceto as cláusulas pétreas. Ponto. O Congresso está fazendo o rito direitinho, já conseguiu mais de 257 assinaturas, já protocolou a urgência, compete ao presidente da Casa pautar e a sociedade civil organizada vai pressionar o Hugo Motta para pautar, ele não vai aguentar a pressão, vai pautar e o projeto será aprovado. Muito provavelmente, até porque já tem, teoricamente, uma maioria bem encaminhada aí. É isso que nós precisamos, pacificar o país, colocar algumas pessoas, meia dúzia de pessoas que foram manifestar, tinha ali um ou outro com alguma outra intenção de vandalismo, aconteceu, se quebrou e essas pessoas têm que pagar pelos crimes que elas cometeram. Mas não podemos classificar essas pessoas como pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito num domingo sem ninguém no plenário, na Praça dos Três Poderes ali. É um negócio surreal essa narrativa que estão querendo dar e deixando as pessoas mais de 2 anos presas, mães de família, pais de família, senhoras, com batom. Essa é a grande marca da tentativa contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Nós temos agora, Thaís Cremasso, nós temos um link, vai entrar agora ao vivo, a informação sempre prioridade aqui no Linha de Frente. Vai entrar sobre a anistia, mas eu quero te ouvir porque a toda ação corresponde uma reação. E de igual força em sentido contrário, terceira lei de Newton. Quero te ouvir. Surreal é interpretar a realidade fora da ideia de gênero, raça e classe. Nossa, mas a esquerda só pensa em gênero, raça e classe. Ora, o que é a sociedade, o que são as relações fora de gênero, raça e classe? Então, assim, vocês me desculpem, não tem como tentar comparar quebrar uma vidraça no Ministério em 2017 por ser contra a reforma trabalhista que destruiu os direitos dos trabalhadores no nosso país e uberizou as relações trabalhistas. Vocês estão vendo agora como deu certo, como aumentou o emprego, como está tudo maravilhoso. E agora dizer que dá para comparar isso que o MST fez, que sim, foi um ato de vandalismo, com uma tentativa de golpe de Estado de pessoas que destruíram patrimônio histórico. Se o Brasil não se importa com obra de arte histórica, se o Brasil não se importa com prédios públicos onde guarda os 3 poderes, pelo menos de forma não literal, eu não sei com o que a gente tem que se preocupar. Falar que foi um monte de gente bonitinha pintar a estátua de batom é um eufemismo que desrespeita a capacidade interpretativa mínima de uma criança. Aquilo lá não foi um ato de família brasileira se unindo no domingo na Praça dos Três Poderes. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso foi um ato, sim, de tentativa de golpe de Estado que não foi dada por incompetência e não por falta de vontade. Foi só por incompetência. Muito bem. Lembrando que o comando das Forças Armadas já estava com o presidente eleito Lula, o ex-presidente Bolsonaro não estava no Brasil e foi num domingo com todas as repartições fechadas. Mas aqui todo mundo tem direito de se manifestar. Mas, Coronel, eu fiquei com medo dos Black Blocs em 2012. Nossa, ai, que medo, eles quebraram a cidade inteira.